Bom dia a todos. Que Deus esteja nos abençoando em mais uma manhã abençoada aí nessa programação que nós temos já algumas semanas ou mais de mês. Foi iniciada na programação do Primeiro Deus, né? Nossos 10 dias de oração, e foi tão bom que resolvemos dar continuidade aí uma vez por semana e tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E que bom que você escolheu Primeiro Deus, que você escolheu hoje essa busca pelo Espírito Santo, essa busca por uma consagração, por uma santificação. Eis a maior necessidade de nossas vidas nesses tempos, que é a busca pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus esteja nos abençoando. Salmo 46, 1 fala sobre uma fortaleza, que Deus é nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Que possamos ter essa certeza, que possamos ter a cada dia essa esperança de que em meio aos problemas e às dificuldades, Deus está conosco. Dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza significa afirmar que nele encontramos toda a força e proteção necessária que precisamos para viver os dias aqui nessa terra. Independentemente das circunstâncias que possam nos afligir, vemos aí a palavra de Deus nos dizendo: o Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Com este pensamento, nós vamos neste momento ter a nossa palavra de oração. Se você tem um pedido, se você tem um agradecimento, esse é o momento de você entregar a Deus, independente de qual seja o seu problema, a sua situação, seja por enfermidade, seja por problema de família, né? Seja por problema financeiro, crises, ou algum outro motivo no qual você necessita de Deus. Esse é o momento de você abrir o seu coração a Ele e falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Confie em Deus, porque aqueles que têm fé, com certeza Deus está ouvindo. Aqueles que temem ao Senhor são seus filhos, e os anjos do Senhor estão atentos, anotando as necessidades de cada um. Amém? Então, convido você neste momento a fechar os nossos olhos, e após a oração, hoje vai estar apresentando o nosso pastor, que estará transmitindo a palavra de Deus para nós nesta manhã. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nas primeiras horas deste novo dia, ó Pai, onde nós ouvimos muitos, eu tenho certeza, os primeiros sons dos pássaros cantando, já agradecendo o novo dia. Nós também estamos aqui para te agradecer, para falar, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós confiamos plenamente em Ti. O Senhor que é a nossa fortaleza, o Senhor que é o nosso socorro, bem presente nos piores momentos que nós passamos. E sabemos que também nos bons o Senhor está presente. Neste momento, Pai, tem várias pessoas aqui em nosso meio. Estamos distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente em um só propósito, que é te buscar. Por isso, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada lar aqui representado. A cada família que necessita de Ti neste momento por algum problema, por alguma dificuldade, Senhor, ou até mesmo por algum agradecimento que estão neste momento fazendo a Ti. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias de nossas vidas. Por isso, neste momento, eu entrego a vida de cada um aqui representado, de cada família. Que o Senhor esteja curando, abençoando, fazendo milagres, fazendo, Pai, aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor. Porque para nós muitas coisas são impossíveis, mas para o Senhor tudo é possível, se crermos e confiarmos em Ti. Por isso, entrega a vida de cada um em Tuas mãos, crendo no Teu poder. E ainda, Pai, entrego também a vida do pastor, que estará transmitindo a Sua palavra neste momento. Assim como as mensagens que temos ouvido todas as terças têm sido uma bênção, que esta também seja. Use o pastor poderosamente e abençoe em seu ministério todos os dias. É o nosso pedido neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos recebido alguns pastores aí, e é uma alegria, né, receber esses homens de Deus, esses ungidos do Senhor, né, para partilhar esse pão da vida com a gente, né? E hoje
a gente está recebendo uma pessoa que para mim é muito especial, né? Porque a gente já tinha uma amizade, né? Anterior até ele começar a exercer esse ministério. Ele tem uma história aí muito incrível, né? Tá aí agora no ministério. Eu quero apresentar o nosso pastor Jorge, né? Pastor Jorge Campos. É o nosso amigo aqui do nosso distrito, né? Antigamente era o Jorginho, né? Agora é o nosso pastor Jorge Campos. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Você é Obrigado, muito nosso obrigado. pastor, você é nosso amigo. Você está no meio dos seus amigos agora, né, querido? Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Roger. Me ouvem bem? Sim, estou ouvindo bem. Maravilha, Tá ótimo. maravilha. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa linda oportunidade. Agradecer a você, Roger, também, que proporcionou este momento aqui tão especial para mim também. Estou me sentindo assim, em casa aqui com vocês, e eu Caramba. já dei uma percorrida aqui para ver os nomes aqui de cada um de vocês. E, queridos, realmente é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, digo isso de todo o coração. Realmente quero agradecer a presença de cada um de vocês que nessa madrugada se despertaram para buscar o poder do Espírito Santo. Se você está aqui, significa que você quer compromisso com Deus, que você quer uma experiência diferente, uma experiência nova com Deus, o batismo do Espírito Santo, um reavivamento espiritual. Então, é uma alegria ver aqui as fotos, o rosto de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para cada um de nós, mais uma vez, como vem falando aos nossos corações aí, a cada terça que vocês se reúnem. Muito obrigado pelo apoio de vocês, as orações de vocês. Muitos aqui contribuíram para que eu e minha família pudéssemos chegar até aqui. Então, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Louvado seja Deus por essa iniciativa de buscarem ao Senhor pela madrugada. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João. Vamos abrir a palavra, o Senhor quer falar às nossas mentes e aos nossos corações. Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, vamos começar no versículo 43. É um relato muito conhecido, mas nós vamos tirar lições preciosas para a nossa vida prática, para o nosso viver diário. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir dos versículos 43, eu quero mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração, invocando a presença do Senhor. Bendito Deus, chegou o teu momento, Senhor, de falar mais uma vez aos nossos corações. O que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, Pai? Estamos aqui para te ouvir. Fala, Senhor. Fala porque os teus filhos ouvem. Ah, querido Deus, queremos um reavivamento espiritual em nossas vidas. Queremos viver uma experiência nova e diferente ao teu lado. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo nesta hora, para que nós possamos compreender o teu recado, a tua mensagem, direto do teu coração para os nossos corações. Pai Celestial, o Senhor conhece as necessidades de cada pessoa que está aqui.
Ó querido Deus, aqueles que estão precisando de esperança, encha tais corações e vidas de esperança. Aqueles que estão precisando de fé, de motivação, de entusiasmo, Senhor, para prosseguir a jornada, enche tais corações, Senhor, de fé e motivação. Aqueles que estão precisando, Senhor, de ser reavivados pelo poder que há na Tua palavra. Ó Deus bendito, realiza os Teus sonhos para as nossas vidas. Realiza os Teus propósitos, Senhor, e os Teus desígnios. Mas, por favor, Senhor, cumpre o Teu querer na vida de cada um de nós e dos nossos familiares. A Tua palavra já está aberta, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, versículo 43 está escrito assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrou a Felipe e lhe disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao que no versículo 46, Natanael objetou e perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Felipe: vem e vê. Vamos dar uma pausa até aqui. Queridos, é interessante que a Bíblia relata aqui aquele momento em que Jesus estava fazendo os seus primeiros discípulos, chamando os seus primeiros discípulos. E é interessante notar que Natanael, quando Felipe o chama e diz que descobre a pessoa maravilhosa de Jesus, Natanael objeta, Natanael questiona: pode vir alguma coisa, com Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa dali de Nazaré? Você sabe muito bem que essa pergunta se deu porque Nazaré era uma aldeia ímpia. As pessoas daquele lugar não queriam compromisso com Deus. Por isso, a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui tem uma lição extraordinária, queridos, que precisamos tirar, amigos, para a nossa vida. Tem muitas pessoas que questionam: só eu sou cristão na minha família, só eu sou adventista, eu trabalho em um local onde é muito difícil ser cristão, as pessoas, elas não querem saber de Deus, elas zombam de Deus. A Bíblia está nos ensinando aqui que, apesar do ambiente favorecer, não é desculpa para nós não vivermos um cristianismo real e autêntico. Jesus passou praticamente toda a sua infância e juventude em Nazaré. No entanto, teve uma vida íntegra, teve uma vida de obediência a Deus. Então, meu irmão, minha querida irmã, a primeira mensagem que Deus quer que nós entendamos nesta manhã é que, apesar do ambiente favorecer, não é desculpa. Nós podemos sim viver um cristianismo verdadeiro, real e autêntico, mesmo quando estamos em um ambiente de trabalho dificultoso, mesmo quando em nosso lar nós somos o único que talvez estejamos seguindo o caminho do Senhor. A promessa de Deus é que assim como Jesus, assim como José conseguiu, assim como Daniel conseguiu ser fiel a Deus em um ambiente onde não havia tanto favorecimento, você e eu também podemos ser fiéis ao Senhor em qualquer circunstância e lugar. Agora,
O versículo continua dizendo, no versículo 46, quando Natanael pergunta se pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe responde o quê? Venha e veja. Meus amigos, vocês podem ter certeza de uma coisa. O mundo já está cansado de ouvir falar de Jesus. É Jesus sendo professado, aclamado e gritado em cada esquina das ruas, porque em cada esquina você encontra uma igreja. E eles estão gritando e falando do nome de Jesus, e até no nosso meio. Ei, escute uma coisa. No nosso meio, existem muitas pessoas que já estão cansadas de viver, de tentar viver ou de ver um cristianismo vazio, medíocre. As pessoas estão cansadas de uma vida religiosa mecânica, monótona. As pessoas já estão cansadas disso. As pessoas já estão cansadas só de palavras, discursos. Entende? Queridos, o que as pessoas mais necessitam, o que o mundo mais necessita é de ver em nós algo diferente, ver em nós e serem impactadas pela nossa vida. Amigo querido, quando Natanael olhou nos olhos de Filipe, ele viu uma pessoa vibrante, ele viu uma pessoa entusiasmada, ele viu uma pessoa diferente, um brilho nos olhos, uma empolgação, uma alegria, um entusiasmo diferente. E quando Natanael pergunta, tem como vir alguma coisa boa lá de Nazaré? A resposta de Filipe é tremenda. Ele disse, olha, não acredita no que eu estou te falando, não. Vem e veja com seus próprios olhos. Amigos, a grande pergunta é, será que os nossos amigos, conhecidos, parentes, familiares, os próprios irmãos da igreja, têm visto em nós realmente uma vida que se assemelha à de Cristo? Será que as pessoas estão vendo, através do nosso exemplo, as nossas atitudes, um real Filho de Deus? O texto bíblico, no versículo 47, diz que quando Jesus viu Natanael se aproximar, Jesus, amigos, faz uma declaração extraordinária a respeito deste homem, Natanael. No versículo 47, Jesus diz assim, aqui sim, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Ah, meu querido, de alguma forma nós conseguimos enganar as pessoas. Nós podemos estar na igreja, podemos estar envolvidos nas atividades da igreja, mas Deus conhece se realmente somos verdadeiros israelitas. Havia milhares, mas Jesus nunca fez uma declaração em todo o seu ministério, uma declaração tão linda, tão forte, a respeito da integridade de alguém, como deste homem. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Será que Jesus poderia dizer isso a meu respeito e a seu respeito, meu amigo, minha amiga, meus queridos irmãos? Será que Jesus poderia chamar você pelo seu nome? E Jesus, aquele que conhece tudo, conhece o mais profundo dos ocultos, do íntimo da nossa vida, será que ele poderia dizer a meu e a seu respeito, aqui está uma verdadeira israelita, ou um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso? Esse é o sonho de Deus para a nossa vida, irmãos. Mas não para por aí. Por que Jesus disse isso a respeito de Natanael? Queridos, Natanael ficou profundamente decepcionado
quando ouviu a declaração de João Batista de que aquele homem simples de sandálias empoeiradas era o Messias, era o Filho de Deus. Ele não acreditou. Porque você sabe muito bem que o conceito que eles tinham do Messias era um conceito muito diferente. E quando Natanael olha para Jesus, irmãos, ele não acreditou que Jesus era o Messias, apesar do testemunho de João Batista. Em diferentes dias, ele não acreditou. Ele ficou impactado. E sabe o que ele fez? Você sabe muito bem. Ele foi lutar com Deus. Ele foi lutar com Deus e dizia para Deus: Senhor, está havendo um equívoco, não é possível. As profecias messiânicas apontam um Messias rei, um Messias poderoso. E Natanael começa, irmãos, lá no fundo da sua casa, lá no seu quintal, debaixo de uma árvore, ele começa a lutar com Deus. Clamava às madrugadas, não queria ser enganado. Era um homem sincero. E é interessante, queridos, que versículo 48, quando em seguida Jesus faz a declaração, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. No 48, Natanael olha para Jesus e diz assim: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu não sei se você tem ideia do impacto que essas palavras causaram no coração de Natanael. O versículo 49 tenta descrever a alegria, a emoção. Quando ele responde no versículo 49, ele declara: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não havia mais dúvida, não havia mais dúvida. Ele entendeu que Cristo viu o seu clamor, a sua angústia, as suas dúvidas, o seu sofrimento. E no versículo 50, queridos, aqui eu quero que você preste muita atenção, porque se você esquecer de tudo que já falamos até aqui, essa parte do versículo 50 você não pode esquecer nunca, porque esse é o maior sonho de Deus para nós, para a sua igreja, para as nossas famílias e cada um de nós como indivíduos. No versículo 50, Jesus diz assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que esta você verás. Entenda, irmãos, ei, escutem em nome de Jesus. Deus quer nos mostrar coisas muito maiores do que até aqui temos visto. Você entendeu? Deus quer nos revelar coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Deus quer nos mostrar, irmãos, uma experiência de vida diferente. Você lembra daquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: as coisas que os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, nem subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para nós? Escute, irmãos, este versículo, durante toda a minha vida, eu entendia que esse versículo estava falando do futuro, do novo céu, da nova terra. Eu pensava assim, e a maioria das aplicações que já ouvi até hoje utilizam esse versículo para falar da vida futura, da glória que Deus está preparando para nós. Ei, eu tenho uma notícia extraordinária para te dar. Esse versículo, apesar de poder sim ser utilizado para o futuro, o contexto bíblico revela claramente
que ele é para aqui e agora. Quando Jesus disse para Natanael, você está maravilhado porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? A partir de hoje, a partir de agora, você vai ver coisas muito mais grandiosas. O recado de Deus para nós, irmãos, é que Ele quer que nós vejamos isso. Venha comigo aqui em 1 Coríntios. O versículo que eu mencionei está no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9, e você vai ver aonde Deus quer nos conduzir, aonde Deus quer nos levar. 1 Coríntios 2, 9, o versículo que eu mencionei, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora, observe o versículo 10, Paulo dizendo assim: mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Observe, amigos queridos, que Paulo já estava vivendo essa experiência. Paulo, ele usa o termo no passado, Deus já nos revelou. Ele estava vivendo essa experiência, ele já estava vendo coisas que os olhos dele ainda não tinham visto, ele já estava ouvindo coisas que os ouvidos dele ainda nunca tinham ouvido, e já estava sentindo, vivendo essa experiência. Queridos, Deus está em busca de pessoas que querem ver o que ainda não viu. Deus está em busca de homens e mulheres que queiram ouvir o que ainda não ouviu e viver uma experiência que ainda não viveu. Aqui e agora, é tempo presente. Ei, você já imaginou você colocar as suas mãos sobre o enfermo, orar em nome de Jesus e ele ser curado? É isso que Deus quer para nós, irmãos. Você já imaginou você estar diante de uma pessoa possessa por espíritos malignos, por demônios, e você orar em nome de Jesus, com humildade, mas com autoridade, e a pessoa ser liberta do poder do mal? É isso que Deus quer para nós, amigos. Você já imaginou passar perto de um enfermo e a sua sombra passar sobre ele e ser curado? É isso que Deus quer para nós, irmãos. É isso que nós vemos na Bíblia, esses homens e mulheres vivendo essa experiência. Você já imaginou você orar para que o sol pare? E o sol parar? Se bem que nós sabemos que não foi o sol que parou, mas Deus faz todo um mecanismo, uma paralisação nos corpos celestes, em todo o sistema, para ouvir uma oração dessa. Você já imaginou? Coisas que os olhos nunca viram, irmãos. Os ouvidos nunca ouviram. E nós nem imaginamos, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, querido, Deus está chamando a você e a mim, a todos nós, para uma experiência diferente, para uma experiência nova, uma experiência com o sobrenatural poder de Deus. Esse é o sonho de Deus. Ele disse para Natanael, você já está maravilhado só porque eu te disse isso? Coisas maiores do que esta você verá. Meu amigo, minha irmã, não gostaria você de viver uma experiência diferente do que até aqui temos vivido? Eu sei que sim, porque se você está aqui, é porque você tem esse desejo no seu coração, é porque arde em seu coração esse desejo. Agora, é o maior desejo, é o maior sonho, é o plano de Deus para as nossas vidas. Irmãos,
Nós nos acostumamos e nos acomodamos com um cristianismo vazio, medíocre, quando Deus quer que nós vivamos uma experiência extraordinária com Ele. A mesma experiência que esses homens do passado. Irmãos, nós vivemos da experiência deles. Nós vivemos das experiências deles. Deus quer que nós vivamos das nossas próprias experiências. Deus quer que nós vivamos isso. E Ele é o mesmo. E a palavra de Deus diz, você sabe muito bem, que o que esses homens e mulheres fizeram lá no passado, no início da obra, no início da igreja primitiva, foram gotas, irmãos, da chuva temporã. Vocês sabem disso. E agora, a promessa de Deus é derramar a chuva pesada, a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo. Queridos, muitos estão vivendo na sua experiência cristã, como Paulo, no início da sua experiência, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que está me conduzindo para a morte? O bem que eu sei e não quero fazer, esse faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Muitos dos cristãos modernos estão neste nível de experiência, mas esse mesmo homem que disse, miserável homem que sou, mais adiante, ele avançou, ele progrediu, ele não estacionou, ele pôde dizer mais adiante, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Observe, queridos, a diferença. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele avançou na sua experiência, no seu cristianismo. Ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto, a ouvir coisas que ele nunca tinha ouvido. E esse é o chamado de Deus para mim e para você nesta manhã. Filho, vem, sobe mais, vem para frente, para cima. Viva uma experiência diferente. E eu confesso para vocês, irmãos, que me cansei, tenho falado para Deus, Senhor, eu quero ver essas coisas diferentes. E Jesus disse para Natanael, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eles viram, irmãos, no ministério de Jesus, eles viram a glória de Deus. Não só no Monte da Transfiguração, mas na vida de Jesus, nos milagres, nas palavras, nos sermões. Eles viram coisas extraordinárias e nós podemos ver também. Por isso, meu irmão, o chamado de Deus para você e para mim neste dia é, filho, não se conforme com um cristianismo sem poder, sem vida. Não se conforme. Busque uma experiência nova, uma experiência diferente. O desejo do meu coração, meus queridos amigos, é que todos nós vivamos esta experiência. E eu quero que você, o segredo para viver essa experiência é o mesmo segredo de Natanael. Você precisa ter uma figueira. Você precisa ter um lugar secreto de oração. Oração íntima, individual e profunda com Deus. Sobe ao monte. Ah, queridos, escute uma coisa. Para viver uma vida sobrenatural, extraordinária, nós precisamos de uma busca extraordinária. Moisés, Elias, passavam dias em jejum, em oração, subiam ao monte. Se nós quisermos viver essa experiência, você precisa ter uma figueira. Essa figueira pode ser o seu quarto, lugar secreto de oração.
Isso, e entenda uma coisa, meus queridos. As nossas atividades coletivas são maravilhosas. Os cultos na igreja, os cultos através das plataformas digitais, tudo isso tem o seu lugar. Mas entenda, não substitui a nossa comunhão íntima, individual e privada com Deus. Amigos, somos chamados a passar noites em vigília, em oração individual e fervorosa, lutando com Deus como Jacó lutou no Vale de Jaboque. E nós vamos viver essa experiência. Ei, já tem pessoas vivendo essa experiência. Já tem pessoas vivendo o derramamento do Espírito Santo, irmãos. E estão vendo coisas que os olhos ainda não tinham visto. E Deus está chamando a você e a mim para passarmos para outro nível, outro patamar de experiência com Ele. E se esse é o desejo do seu coração, eu quero que você feche os seus olhos neste momento, porque nós vamos fazer mais um clamor, mais uma oração ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu recado. Obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem, Senhor, direta do teu coração para os nossos corações. Senhor, nós também queremos ver coisas muito maiores do que até aqui temos visto. Ó Senhor, nós queremos viver uma vida diferente da que até aqui temos vivido. Por favor, ouça o nosso clamor. Estamos debaixo da figueira, de forma coletiva neste momento. Mas nós queremos todos os dias, Senhor, estar debaixo da figueira, com o Senhor, a sós contigo, em profundas e doces comunhões. Ah, Deus querido, nos leva a este reavivamento, nos encha do poder do teu Espírito Santo. Já não queremos dizer e lamentar que somos miseráveis. Nós queremos dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Conceda-nos, ó Deus, a graça de sermos libertos do poder e do domínio do pecado, Senhor. Transforma o nosso caráter, Pai, e ajude-nos a vivermos os teus sonhos. Realiza os teus sonhos, Senhor. Realiza os teus planos e os teus desígnios na vida de cada filho do Senhor que está aqui nesta manhã e de todos os nossos queridos. Nos conduza, Senhor, a esta experiência hoje, agora, pelo teu poder, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.